Olá, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri. E a convidada de hoje é ela. Comigo? É com você. Vamos descobrir então. Roda a vinheta. E nesse Tete a Tete com a Pri, quem é a convidada? Pois é, gente, sou eu. Então hoje você vai poder conhecer um pouquinho mais da minha história. Você que ainda não deu o seu like, não comentou, já faz isso, já manda pros seus amigos. Porque eu vejo que a gente conversou com várias pessoas, mas eu também tenho um testemunho, eu também tenho uma história. E eu gostaria de deixar registrado aqui pra você aquilo que Deus fez na minha vida. Por isso que o Tete a Tete é literalmente hoje com a Pri. Então o que acontece? Todo mundo pensa assim: ah, pastor, eu vi o vídeo com seu pai, achei muito bonito e tal, mas como que foi pra você a tua história? É filha de pastor, é pastorzinho, é por isso que você escolheu ser pastora? Não, gente, não tem nada a ver. Eu vivi um processo muito grande na minha vida também e tem tudo a ver com perdão. Então, se você precisa liberar perdão na sua vida ou tem alguma coisa que você precisa reorganizar, então você olha esse vídeo até o final. Fica aqui comigo, me acompanha em nome de Jesus. Eu dei um pausa porque daí eu tava falando lá, daí eu falei pra cá, então tipo, vai ter que fazer um corte porque eu repeti a mesma frase, tá? E aí deu um chutão, tipo... Eu tô com raiva desse tete-a-tete. Estou com raiva desse tete-a-tete, deixa eu chutar tudo aqui. Meu Deus, o filmmaker tá com raiva das duas Pris, imagina meu marido. Então, gente, como eu falei, então eu sou filha de pastor, neta de pastor, e você já tá cansado de ouvir esse bordão, porque sempre que a pastora Priscila vai falar o seu testemunho, ela fala: eu sou filha de pastor, neta de pastor. Mas por que eu falo isso? Porque não é porque você é filho de alguém que você seja a mesma coisa que esse alguém. Não é filho de peixe, peixe não é. Filho de cristão nem sempre é cristão. Então, se você é cristão só por causa dos seus pais, reveja algumas coisas, porque deve ter alguma coisa aí dentro de você que você precisa ter o seu real encontro com o Senhor, assim como eu tive. Porque eu tive um momento que eu tive a escolha por Jesus. Não era só porque meu pai me levava para a igreja, minha mãe queria que eu estivesse na igreja. Não, foi algo que foi meu. Eu queria me encontrar com esse Jesus. Porque eu conhecia uma religiosidade. Não era um Jesus só bíblico, mas sim agora um Jesus que eu vivia com ele, que eu queria conhecê-lo, que eu queria estar com ele. Então, o que aconteceu? Toda a minha trajetória, com 8 anos de idade, eu lembro que eu, na minha inocência, né, com o Senhor, estando na igreja, eu tive minha primeira reação com o Espírito Santo, meu primeiro mover do Espírito Santo, que foi com a música Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Essa música fala, e a minha alma realmente estava ansiando pelo Senhor. Eu era uma criança de 8 anos e eu me rendi aos pés do Senhor, e foi a primeira vez que eu tive o toque do Espírito Santo verdadeiramente. Eu lembro de chorar, eu lembro de estar rasgada com o meu coração diante do Senhor, e aquilo foi tão forte, mas aí eu já comecei a pedir pro meu pai: pai, posso batizar? Pai, posso batizar? Posso batizar? E ele dizia assim: não, Pri, espera um pouquinho mais, depois dos teus 12 anos, na época eu tinha 8. Espera um pouquinho mais, um pouquinho mais. E esse ano, eu lembro que esse ano eu incomodei meu pai até ele dizer que eu podia. Então eu me batizei com 9 anos. Com 9 anos ele abriu essa exceção pra mim. E a turma de batismo que eu me batizei, cara, era cheio de gente. Foi bem legal pra uma criança que tava super uhul. Foi o melhor momento da igreja batista na época. E eu consegui batizar com essa turma. E o meu pai teve o privilégio de, né, eu tive o privilégio e a honra do meu pai me batizar. Então foi muito forte o que aconteceu. Então eu me batizei e tudo mais. E aí, logo em seguida, né, vem as frustrações, vem as lutas. E eu vejo assim que o inimigo, ele é astuto. Ele vai, tipo assim, tentando minar, ele vai tentando te cercar para que você não viva o propósito de Deus. E se está acontecendo alguma coisa na sua vida, olhe bem, esteja atento, procure mentores para te ajudar. Porque na época eu não tinha mentores, só tinha os meus pais, eu era uma criança. E aí eles tiveram uma complicação, né, entre eles e vieram a querer separar. Começou a vir esse papo. E eu lembro que meus pais já estavam em quartos separados, minha mãe já estava tomando remédio, antidepressivos e tudo mais. Estava, tipo, depressiva mesmo. Não era uma depressão ainda, mas estava o estado depressivo. Triste, cada um no seu quarto, aquela coisa toda. E eu dentro da casa, tipo, meu Deus, que loucura. Até que meu pai teve a ideia de, tipo assim, vamos nos mudar, né? A gente morava em Monte Castelo. Monte Castelo existe sim, tá? É onde Judas perdeu a bota, mas existe, tá no mapa. Olha lá. E o que acontece? Gente, a gente saiu de Monte Castelo, onde meu pai pastoreava.
E viemos para Florianópolis, foi onde eu conheci a Mais de Cristo, que na época era Bom Retiro, então tem uma história. Aí não é à toa que eu estou na Mais de Cristo, tem uma história, tem um legado ali sobre isso. E aí a gente veio para Floripa para tentar restaurar esse casamento dos meus pais. E o que aconteceu? Não aconteceu, entendeu? Não deu certo. Então foi onde, depois de 8 meses ali tentando restaurar, eles tendo alguns acompanhamentos, enfim, nós retornamos para a cidade de Monte Castelo e foi onde a minha mãe me levou para Recife, que é onde a minha avó mora e toda a questão. E aí o que aconteceu? Nesse período de Recife, era meu sonho, gente, viajar de avião e tudo mais, mas eu não esperava que a minha primeira viagem de avião fosse nessa circunstância de ter meus pais separados. Então foi algo assim, muito um misto de emoções. Caramba, eu vou conhecer o avião, mas tá, estou indo para longe do meu pai. E como eu era muito apegada a ele, eu sofri muito. Sofri muito, e como você tá entrando na pré-adolescência, você tá entrando no estado de querer se descobrir como indivíduo. E não foi diferente comigo, eu também estava tendo amizades, eu ia ter que deixar amigos que eu tive durante a minha infância inteira, né, porque eu sempre estudei na mesma escola, aquela coisa toda em Monte Castelo, é uma cidade pequenininha, 8.000 habitantes, 9.000 habitantes ali, então todo mundo se conhece. Então eu tive que sair totalmente da zona de conforto de criança e ir para Recife com a minha mãe. Ia ser 3 meses só, para ela se reestruturar, para baixar o falatório da cidade pequena, porque imagina, o pastor da igreja batista separou. E nas condições que foram, foi muito ruim. Não houve traição, mas houve esse desconforto, porque é muito difícil falar isso, né? E eu sei que hoje já está tudo muito resolvido, graças a Deus, e é por isso que eu posso contar isso para você. Mas a minha mãe, ela se apaixonou por um primo meu, que era parte de pai. Então você imagina isso, não foi só na cidade o rombo, foi também dentro da família. Imagina isso. E eu, como sou filha única, eu sempre tive esse meu primo como um irmão mais velho pra mim. Então, tipo assim, como assim? Imagina a bagunça mental que existiu. E vamos voltar lá pra Recife, porque senão eu me perco. Em Recife, o que aconteceu? A minha mãe não tinha dinheiro ainda, né, pra estar num lugar bom. E só que como minha avó morava lá, a minha mente de criança foi, vou ficar na casa da minha avó, vai ser legal, vai ser tipo como se fossem umas férias, imaginando isso na minha mente. Mas não foi assim. A gente não tinha dinheiro e não dava pra ficar na casa da minha avó, ela é casada, então, tipo assim, não tinha como ficar lá, não tinha espaço. E a gente ficou numa casa, num apartamento de uma senhora que nos acolheu, então a gente alugou o quarto dela. Só que sim, gente, olha que loucura, deixa eu contar pra você. A gente chegando, eu já sofrendo com a separação, sofrendo por estar longe do meu pai, sofrendo por todas essas questões, dos meus amigos e tudo mais. Eu chego em Recife, tive minha viagem de avião e chego no apartamento onde a gente vai ficar. Gente, o apartamento era daqueles antigo histórico. Sabe aquele história de terror, assim, me parecia que eu tava entrando no apartamento mal assombrado. Gente, é sério, horrível. Aí chegou na casa, no apartamento, gente, o apartamento fedia, vocês não estão entendendo. Só que de repente eu vi um cachorrinho e eu era super cachorreira e gostava de brincar e tudo mais. E aí eu fui mexer com o cachorrinho me avançou. Tururu. Gente, sério, foi uma decepção atrás da outra para uma criança. Então, quando eu fiquei lá, minha mãe saía para trabalhar durante toda a tarde e eu ficava a tarde inteira dentro do quarto, trancada, com medo. Porque a senhora que morava lá era uma senhora que dava muito medo, vocês não estão entendendo. Eu não tenho foto dela, mas a minha lembrança e minha mãe também, ela ficou, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? E tinha medo de me deixar lá. Então imagina a minha situação numa cidade diferente, trancafiada durante 3 meses praticamente, num lugar horrível. Gente, assim, ó, foi muito, muito difícil. E na época, como eu falei pra você, isso foi se distanciando do Senhor, porque até então eu vivia uma religiosidade. Passou os 3 meses, voltamos para Monte Castelo para que a minha mãe pudesse casar com esse meu primo. E como se não bastasse, né, mãe, eu não quero te expor, Rubens, eu não quero te expor, pai, eu não quero te expor, estou contando a minha história, tá? E então o que aconteceu? Minha mãe casou na mesma igreja onde ela pastoreava, aquilo para mim foi dilacerado meu coração. E tipo assim, eu não queria ir, e o meu avô, pastor, que fez a união deles, ele me obrigou a estar nesse casamento, então eu estava totalmente contrariada. Foi tão horrível, e eu lembro, tenho lapsos de questões aqui na minha mente que eu lembro muito bem desse dia. E eu lembro de ficar indo pra fora pra não ver o casamento, e aconteceu que eu precisava estar lá. Então imagina,
Imagina tudo isso acontecendo. Só que, graças a Deus, eu vejo assim a mão do Senhor sobre a minha vida, que nesse meio tempo, agora deixando um pouquinho de lado a questão familiar, indo para a questão escola, eu comecei a me dedicar totalmente ao esporte. O esporte, ele foi me ganhando. E graças a Deus, assim, ó, gente, eu que deveria estar com as minhas medalhas aqui, eu queria mostrar pra vocês, eu vou mandar foto pro Gabi. Mas, assim, gente, eu comecei a me destacar nos esportes de uma maneira que foi sobrenatural. Era futsal, era vôlei, era basquete, era handebol, era atletismo, era fanfarra, era karatê, era academia. Gente, assim, ó, eu acho que dava mais de 10 modalidades que eu estava presente. E eu era capitã de todos os times, eu gostava disso. E isso foi começando a me ganhar. Então, tipo assim, eu morando com meu pai, e eu vivia fora de casa porque eu não queria viver aquilo, a dor da separação, não queria viver a dor que eu estava vivendo, da questão ali familiar mesmo, né? Estava sendo muito difícil. Então, eu imergi totalmente no esporte. Então, eu saía cedo, estudava, voltava super tarde. Inclusive, meu pai, coitado, nem teve meu apoio, porque ele também estava sofrendo. Mas, tipo assim, aquele momento, como você é criança, você não pensa muito no que está ao redor, você pensa na sua dor. E eu pensei na minha dor. Até digo que eu fui bem egoísta. Hoje eu olho pra trás e digo, meu Deus, talvez com o entendimento que eu tenho hoje faria diferente algumas coisas. Enfim. Aí passou um tempo. Meu pai foi casar novamente e casou com uma menina um pouquinho mais velha que eu, uns 2 anos mais velha, 1 ano, não me lembro bem ao certo. E aquilo, meu Deus, aí veio mais um boom, sabe? Quando eu achei, não, agora vai. Meu pai casou com uma mulher que era um pouquinho mais velha do que eu. Claro que eu não vou julgar, eu não tô aqui pra julgar meus pais, né? Ele também tava sofrendo com a separação, enfim, queria, quem sabe, mostrar que podia estar na praça de novo, não sei. Eu não tô querendo destruir a imagem dos meus pais aqui. Entenda o que eu tô querendo dizer, tô contando a minha história. Então, eu me vi na situação. Ou eu moro com a minha mãe e meu primo, ou eu moro com meu pai, e desculpa se você um dia vai ver, mas eu te chamava de pirralha, mas eu não vou citar teu nome. Ou eu vou morar com meu pai a pirralha. Gente, imagina uma adolescente tendo que escolher isso. Não existe isso, sabe? Foi muito doloroso, muito doloroso. Então, de certa maneira, como cada um dos meus pais estavam vivendo a sua vida, eu fiquei um pouco, vamos colocar entre aspas aqui, largada. E aí comecei a entrar em coisas que eu não precisaria ter entrado. Sabe aquele negócio de ficar na escola? E eu comecei nesse nível, comecei nessa questão que tentando preencher um vazio familiar, uma carência familiar. Então eu saía cedo, voltava tarde e tipo assim, meio que fazia minhas próprias regras, apesar de que meu pai sempre disse, 10 horas eu te quero em casa. Mas nessa época eu voltei a morar com minha mãe e meu primo. Porque pra mim foi meio insustentável ficar com a esposa do meu pai, porque ela tinha ciúme de mim, então pensa no que eu vivi. Você tá pensando, meu Deus, foi muito sofrimento. Pastora, qual é a parte boa disso? Que horas que vem a parte boa? Fica até o final, já tô terminando. Mas eu quero falar pra você a base do que aconteceu, pra que você entenda o que eu tô querendo dizer. Às vezes a gente olha a vida de alguém que já está fluindo no seu chamado, já está no seu propósito, e diz, foi muito fácil. Você deve ter chegado ali por influência, deve ter chegado ali por indicação de alguém. Não, gente, cada um tem sua história. Às vezes a gente julga o livro pela capa, e eu gostaria de contar essa história justamente por isso. Não estou dizendo que eu sou uma mulher de sucesso, estou bem longe disso e não almejo ser isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. É que às vezes você vendo a gente pregando, a gente fazendo, a gente à frente de algo, você pensa assim, não, nunca teve problema, não me entende. E às vezes o meu problema foi diferente do seu, você tem outros problemas, você tem outra história, mas comigo também aconteceu algumas coisas. E eu tô contando isso pra que haja cura no teu coração, assim como houve no meu. E beleza, e aí começou os namorinhos e aquela coisa toda. E, gente, assim, eu me afastei do Senhor de uma maneira muito sobrenatural. Estava dentro da igreja porque meus pais ainda eram autoridades sobre a minha vida e queriam que eu estivesse lá, então eu tinha que estar, mas totalmente longe de Deus. Participava de ministério de coreografia, da dança, participava das coisas da igreja, mas o meu coração estava longe do Senhor. Ia ao monte orar, mas meu coração estava longe do Senhor, porque a religiosidade não tem nada a ver com conhecer Jesus. E aí foi onde, começou a vir pessoas novas para a igreja. E aí o pastor liberava uma palavra, um profeta vinha, porque você vai ter uma dança profética para as pessoas, tá? Novas. E que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. E as pessoas, meu Deus, que maravilhoso. E Deus nunca falava comigo. E eu dizia, cara, será que Deus existe? Meus pais separaram, tudo deu errado na minha vida. Eu mesmo assim tô vindo na igreja buscando a Deus, porque na minha cabeça isso era buscar a Deus. E Deus fala com todo mundo menos comigo.
Eu me senti um patinho feio, sem propósito, sem entender o que Deus tinha pra mim. E era muito doloroso, muito doloroso. Eu me senti literalmente abandonada por tudo e por todos. Foi muito doido. Nesse mesmo processo foi a perda do meu avô paterno. E foi a minha primeira perda ali. E foi uma das... Vou colocar aqui como segunda experiência com o Senhor. Ele me deu uma visão. Contei isso no outro tete a tete. Ele me deu uma visão uma semana antes dele vir a falecer. Então, olha que loucura. Mesmo assim, o Senhor falava comigo. E aí, acabou meu ensino médio. Claro que muita coisa aconteceu, eu tô tentando resumir para que eu entre onde eu quero, tá? E aí, o que aconteceu? Nesse período de tempo, ali nos meus 15 anos, como se não bastasse, 15 anos para uma mulher é muito importante, né? Assim como 18 é dos meninos e aquela coisa toda, você imaginava. E na época, tipo assim, minha família não tinha condições financeiras para me dar uma festa de debutante, como algumas amigas minhas tiveram. E não era um sonho meu também, nunca foi, na verdade. E o que aconteceu? Porém, a minha mãe, ela preparou uma surpresa para mim. E essa surpresa, ela chamou alguns amigos próximos e tudo mais. E chamou meu pai, óbvio. E o meu pai não foi. Não sei se por ela estar lá, ou por causa da esposa dele, eu não sei, mas o meu pai não foi. Aquilo pra mim também foi mais uma queda. Então imagina isso acontecendo com você. Talvez tenha acontecido de você ter sido abandonado em algum momento da sua vida. Eu também fui. E aí, o que aconteceu? Daí, claro que tem o glamour disso aqui, que daí eu tive uma tia que patrocinou uma viagem pra Suíça, eu fiquei um mês lá. Gente, mas assim, ó, fui pra Paris, Portugal e Suíça. Só que se eu falar pra você que eu tava num estado deprimida, eu só conseguia dormir. Minha tia até dizia assim, meu Deus, Priscila, te dei uma viagem dos sonhos que todo mundo gostaria de ter e você só tá dormindo. E eu, gente, eu não conseguia, eu não tinha forças, sabe, pra vida. Tipo, era como se, tá, tô vivendo. Quando a gente tá sem propósito, é isso que acontece. Porque Jesus não está no barco. Jesus não estava no meu barco. E as coisas estavam difíceis. E aí você pode dizer, pastora, mas meu Deus, você viajou, você não sei o quê, que ingrata. Não foi ingratidão, foi eu não estava num momento bom. E assim, às vezes, é a vida tem altos e baixos, e é sobre isso, né? Mas lá no esporte, eu estava muito bem. E nesse mesmo ano dos 15 anos, depois de 4 anos treinando pesado no atletismo, porque eu tive um destaque maior pela minha corrida. Passa a minha corrida aí, Gabi, passa aí. Passa ali 9 segundos. Você viu como eu era rápida? Eu era o Usain Bolt da época. Você viu, né? Então, essa época foi minha melhor época no esporte. E aí, o que aconteceu? Eu consegui passar essa aí, era a fase estadual, então era de Santa Catarina todo competindo. E como eu falei pra você, Monte Castelo não tinha muita influência, não tinha nome, não tinha muita coisa. E cara, a gente tava ganhando todos os esportes, tava muito legal. E eu passei pra fase do brasileiro, tanto nos 75 metros, como no revezamento nas equipes. E eu era a pessoa que fechava. Então, geralmente, quem fecha a corrida do revezamento é a mais rápida para poder, né, ganhar o tempo ali que a galera, às vezes, não conseguiu. Então, tipo assim, consegui em 2 provas ir pro brasileiro. Ia ser em João Pessoa, lá no Nordeste, com tudo pago, aquela coisa toda maravilhosa. Cara, o meu sonho. E quem passasse no brasileiro poderia ter a chance de ir pro Rio 2016, que ia ser a Olimpíada, né? Então imagina, gente, o sonho de todo atleta é ser reconhecido como atleta. Então eu passei por essa fase. E eu passei, tudo mais. Porém, nesse mesmo ano, tinha o meu último ano do moleque bom de bola. Então imagina, eu não vou deixar de jogar, né? Meu último ano, a capitã do time, ali a artilheira, aquela coisa toda, atacante. E eu tinha certeza que ia ser atleta, só que eu não sabia que área. Era muito louco, não tinha nem isso definido. E aí, tipo assim, e eu treinando para o atletismo. E foi uma semana antes da minha competição do brasileiro. E eu me lesionei. Eu fui para esse jogo e eu lesionei. Rompi o menisco. Acredite se quiser. A hora que eu caí no campo foi um choro misturado com muita dor, porque doeu muito, mas a dor maior era eu perdi a chance da minha vida. Porque minhas chances da minha vida estavam firmadas em coisas humanas. E eu achava que eu ia ser atleta. E aí eu perdi minha chance de ir pro Rio de 2016. Foi por água abaixo os 4, 5 anos de treino todos os dias.
indo 6 da manhã na geada, porque lá dá geada e é muito frio. E eu perdi tudo isso. E as minhas amigas foram. E eu fiquei. Mais uma frustração na minha vida. Gente, foi uma coisa atrás da outra. Eu sou péssima com datas, por isso que eu nem tô falando em datas. Então isso foi acontecendo assim, uma coisa atrás da outra. E aí chegou meu ensino médio, meu primeiro namoro, aquela coisa toda. E, gente, foi uma frustração também em alguns aspectos. E eu tive muitos erros também. Porque não é idade pra isso. Então você que tem essa idade da adolescência aí, presta atenção no que eu tô dizendo. Vai estudar, meu filho, por favor. Acha mentores pra te ajudar nessa fase. Porque não é hora de namorar. Espera um pouquinho mais. Porque eu sei que quando você tiver alguém pra namorar e for de Deus, as coisas vão fluir e vão ser bênção na sua vida. Não vai servir como, tipo assim, coisas ruins, como foi pra muita gente por falta de maturidade. Não tô dizendo que isso é regra, porque eu casei nova, não tem nada a ver isso, uma coisa com a outra. Eu tô dizendo da adolescência, é muito novinho, que às vezes não tem a cabeça pra isso. E o que aconteceu? Aí, acabou o meu ensino médio. E aí o ensino médio foi período integral, eu estudava de manhã, de tarde e de noite, então era de manhã e tarde na escola e à noite no cursinho pré-vestibular. Então você que estuda um período só, para de reclamar, meu filho, vai estudar, faz favor. Eu já tive essa idade e estudava os 3 períodos e o cursinho era na cidade vizinha ainda, então pensa, eu tinha que viajar para estudar. Então, olha a loucura. E aí, o que aconteceu? Eu falei pra minha mãe assim, mãe, tô chegando perto dos 18, eu gostaria de morar em Florianópolis, eu quero fazer minha faculdade lá e tudo mais, meu sonho, fazer educação física, e eu queria passar nos vestibulares. Tu tá percebendo que foram várias portas fechadas sobre a minha vida? E o que aconteceu? Eu cheguei em Floripa, e aí, como eu tava longe do meu pai, que era o pulso firme da questão religiosa, né? Não que minha mãe não fosse, ela é cristã e tal, mas eu tô dizendo que a parte firme geralmente é o pai, que dá essa questão, né? Tipo, você vai, né? E eu tava longe dele, e a minha mãe, eu acho que por tantas culpas pela separação e tudo mais, eu culpava muito a minha mãe. Eu fiz eles sofrerem demais. Eu tô falando não como vítima, porque eu tive meu ataque de rebeldia com ambas, tanto com meu pai quanto com a minha mãe. Apesar de honrá-los em outras questões, mas em outras saía fora de mim, não tinha o domínio próprio. Então, tipo assim, existiam momentos que eu berrei com a minha mãe e tudo mais. Graças a Deus, hoje eu já pedi perdão a ela sabe disso. Por meu pai também, quando eu abandonei ele, quando eu deveria ter ajudado. Mas essa falta de honra aconteceu pela rebeldia que eu tinha na minha vida. E o que aconteceu? Aí eu queria vir pra Florianópolis pra estudar. E aí foi onde, tipo, minha mãe disse assim, tá, mas sozinha tu não vai, então eu vou com você. Porém, ela estava casada com alguém, então essa decisão não era só dela. E ela tomou essa decisão. E na época, o primo Drasto, ele estava trabalhando num hospital onde ele era da enfermagem e tudo mais. Foi o primeiro emprego que realmente ele estava sendo bem bonificado, tudo mais, como ele sempre sonhou na vida dele. E aí, o que aconteceu? Ele disse, não tem como eu ir, acabei de estar empregado, como é que eu vou? E eu disse, mãe, eu vou mesmo assim. Eu nem que eu fique na casa de alguma tia, alguma coisa assim, eu vou. E aí, nisso, ela disse, eu vou com você. E ela veio do nada, olha só que loucura. Meu Deus, mãe, você é muito doida, mãe. Você era doida, não é mais, só em nome de Jesus. E aí, o que aconteceu? Aí, ela veio comigo. E aí, ele vinha final de semana, às vezes, pra ver a gente. Continuou trabalhando lá durante alguns meses e tal. Enfim, isso não é o foco da história. O foco da história é, viemos. E eu comecei a fazer os vestibulares, Enem e tudo mais, e eu não passei em nenhum. A maior parte da minha formação foi estadual. Não acho que seja um péssimo estudo, mas tipo, também não é dos melhores, né? E também teve, eu acho que, por mais que eu tirasse notas boas, eu acho que talvez eu não aprendia tanto. Eu não sei te explicar o que acontecia, mas tipo assim, eu não consegui passar nos vestibulares. Ué, professora, eu só não fazia cursinho pré-vestibular? Pois é, fiz cursinho pré-vestibular e fiz 2 cursinhos pré-vestibular e não passei. E, gente, eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. E aí entrou um milagre da parte de Deus com a minha vida e eu comecei a ver a mão de Deus. Eu tinha um sonho, que era fazer educação física, e não tinha condições, não passei no vestibular. E Deus usou um tio meu, que não é cristão, mas a minha tia era cristã, mas ele não era cristão. E ele financiou o meu sonho. E ele paga até hoje, gente, eu tô, em nome de Jesus, esse semestre vai, em nome de Jesus. E mais assim, tá quase uma faculdade eterna. E ele em todo momento, mesmo depois que casei, ele continuou honrando com a palavra dele. E eu oro que em nome de Jesus um dia ele se encontre com o Senhor, porque ele foi um instrumento de Deus na minha vida, sabe? E aí,
ele, patrocínio, foi a primeira vez que eu vi o cuidado de Deus e a mão de Deus sobre a minha vida verdadeiramente naquele momento. E aí o que aconteceu, gente? Papo vai, papo vem. Entrei na faculdade, tudo mais. Aí você, como eu falei, estava longe da figura paterna que fazia eu estar ali, no centro da vontade de Deus. E Florianópolis, milhões de festas, milhões de baladas. Entrei nesse mundo. Eu entrei nesse mundo das festas, das baladas, das bebedeiras, de toda essa questão. Então, quando você vê eu entrevistando alguns jovens que também viveram nisso, pode ter certeza que eu sei por onde eles andaram, eu sei como que foi pra eles também, como é difícil esse processo. E aí, o bendito Tinder entrou na minha vida também. Não me orgulho disso, tenho certeza disso, mas eu tô falando porque talvez você precise ouvir isso. E entrei no relacionamento que ninguém se assumia, aquela coisa toda, aquela coisa de vamos deixar a vida me levar, a vida leva eu e tudo mais. Tinha uma amiga que também ficava com alguém, e aí descobrimos que eles eram amigos, e aí, ó, que legal, vários amigos, meus 4 amigos felizes. E aí, beleza, e a gente ia todo rolê junto. E aí veio mais uma decepção amorosa. Ela parou de ficar, né, porque era isso que acontecia, parou de ficar com esse amigo, e tudo mais, eu continuei levando ela, ai, tadinha, ela tá sofrendo e tudo mais. Enfim, acabou que ela ficou com a pessoa que eu estava ficando. E Priscila, cara de palhaço, né? E aconteceu isso também. Então, gente, até isso aconteceu na minha vida. Mas por que eu tô falando tudo isso? Meu Deus, pastor, que loucura! Quanta história negra, quanto passado negro que você tem. Pois é, gente, exatamente hoje eu tava no meu devocional. E eu fui tentar achar umas fotos para algo específico. E o Senhor começou a me mostrar lá nos anos que eu estava passando por esse processo. E hoje eu dou glória a Deus. Porque eu não reconheço mais aquela Priscila. Sabe aquelas duas Priscilas que estavam no início? Eram duas pessoas totalmente diferentes. A Priscila do passado e a Priscila depois de Cristo. Mas eu já vou contar o processo principal para a gente poder finalizar, que eu sei que você está talvez cansado de ouvir toda essa minha história. Só eu falando, eu sei que às vezes é chato ouvir só uma pessoa. Mas o Senhor constrangeu meu coração dizendo assim, olha de onde eu te tirei. Olha o que eu fiz por você, olha o tamanho amor que eu tenho por ti. Porque quem sabe poderia ter tido uma gravidez indesejada. Poderia ter tido doenças, poderia ter entrado nas drogas, eu poderia ter ido para tantos outros caminhos. E hoje eu olho para trás e eu vejo assim, a parte do esporte, o Senhor me conduzindo, porque poderia ter ido para outro lado totalmente diferente. Mesmo nas baladas, o Senhor falou comigo, e tem esse testemunho lá no Tete a Tete com o Arthur. Dá uma olhada lá que eu conto essa parte onde Deus falou comigo lá dentro de um local como esse. E ali começou o meu processo. Só que o meu processo real mesmo começou quando eu comecei a ser procurada no meu trabalho, no meu primeiro emprego. E o meu primeiro emprego, as pessoas vinham se aconselhar e pasmem vocês, mesmo com a vida toda errada, parecia que eu tinha uma palavra de vida para aquela pessoa. Parecia que eu tinha solução para a vida dela, não tinha nada para mim. Tava bem longe de ter uma solução para mim, mas para as pessoas eu tinha. E aí até que eu conheci, através de outra colega que começou a namorar com outra pessoa, que daí conheceu outra pessoa, porque a vida é bem assim, né? E aí eu conheci a Silvinha. E aí a Silvinha, ela era uma amiga dessa outra amiga, da outra amiga. E aí a gente começou a sair e tudo mais. E ela era lésbica. E ela, a princípio, ela se aproximou de mim por interesse, né? Na época. E, gente, eu sempre deixei bem claro que essas áreas não eram pra mim. Nada contra quem tá vivendo isso, mas não era algo pra mim. E eu falei pra ela, ó, não vai rolar, né? A gente gosta de coisas diferentes, aquela coisa toda. E aí eu convidei ela pra ir pra igreja, como amiga mesmo. E na época ela tinha brigado com essa melhor amiga dela. E eu lembro da gente entrar dentro da igreja. E ela tinha muito preconceito. Ela dizia assim, pelo preconceito, pelo que ela achava que era a igreja, né? Então nesse período eu já estava indo às vezes, um domingo sim, um domingo não, pra agradar minha mãe. Por mais que eu estava com o pé na balada, nas festas. E aí o que aconteceu? Aconteceu que daí ela aceitou meu convite, a gente foi.
E olha que poder sobrenatural que Deus faz. Deus colocou alguém na minha vida para que eu levasse para a igreja. E ela disse assim, ó, eu até vou. Mas se alguém me olhar com preconceito, se alguém me olhar torto, eu vou sair de lá. Na hora, porque ela tinha o cabelo raspado, aquela coisa toda. E cara, eu não tinha preconceito zero com isso, sabe? E eu disse assim, cara, se alguém olhar pra você dessa maneira, eu vou ser a primeira a me levantar e vou embora junto com você. E ela foi, e a gente foi lá. Cara, foi totalmente contrário, todo mundo abraçou ela, amou ela. Porque a igreja, querida, eu quero que você entenda uma coisa. Se você tá nesse mundo, né, da homossexualidade, o homossexualismo ali, entenda que você é totalmente bem-vindo na casa do Senhor. O Senhor te ama. Ele te ama. Não sei o que você ouviu sobre a igreja, não sei o que você ouviu sobre tudo isso, mas o Senhor, Ele te ama. Ele não ama o seu pecado assim como um homem que trai a mulher, assim como uma pessoa mentirosa, assim como uma pessoa que é avarenta. Tem tantos outros pecados que eu poderia citar aqui. A luxúria, a vaidade. Cada um tem o seu ponto fraco, cada um tem seu calcanhar de Aquiles, mas todos esses pecados precisam de arrependimento. Mas não é esse o papo que eu quero chegar. E aí, o que aconteceu? Ela chegou lá na igreja e qual foi a palavra? Sobre amigos. Sobre amigos, sobre perdoar amigos e aquela coisa toda. E ela disse, meu Deus, Deus falou comigo, não sei o quê, mas só não gostei da parte da oferta, porque eu acho que oferta dá dinheiro para pastor, e ela ficou indignada. E eu, não estando na igreja, eu falei do princípio sobre a oferta. Eu disse assim, Silvinha, deixa eu falar uma coisa para você. Olha a crentona, né? Que tava um pé lá, um pecado totalmente fora. E eu disse assim pra ela, olha, eu sempre dei dízimo minha oferta, e eu realmente sempre fiz isso, fui ensinada dessa maneira. Meus pais me deram esses princípios bíblicos, e até de mesada, de pensão, eu sempre dei. E eu falei assim, o que você faz é um voto com o Senhor, não é com o homem. Então, a partir do momento que você fez esse voto com o Senhor e depositou o seu dízimo, a sua oferta ali, o que o pastor vai fazer, o que fulano vai fazer, isso é ele que vai falar com o Senhor vai tratar diretamente com ele, porque com essas coisas não se brinca. Porém, Deus vai te honrar. Ele honra a fé daqueles que acreditam na sua palavra, nos princípios bíblicos, é aquele que obedece. Então, não fica preocupada com isso. Faça aquilo que o teu coração falou e que Deus vai te honrar. E ela estava 4 meses entregando currículo, e não conseguia emprego nenhum. E eu disse assim, a palavra do Senhor diz, olha, a palavra do Senhor diz, pra ver como o ímpio também sabe a palavra do Senhor. Eu era uma ímpia até então, né? E tava nesse aspecto. E eu falei assim, a Bíblia fala que tem que fazer prova do Senhor. Faça uma prova com o Senhor. No próximo culto, dê o seu dízimo, dê o que você tem. Faça uma prova do Senhor para que Ele abra as janelas do céu para você. E a gente foi no outro culto e ela deu a oferta dela. Só que eu nem tinha visto que ela deu a oferta. E aí depois a pregação falou inteira sobre... Não sei se foi exatamente nessa ordem, tá, gente? Não sei se foi no segundo culto, no terceiro. A gente foi em alguns cultos juntas. E aí eu sei que teve esse culto específico, que ela entregou a oferta. No dia seguinte, ligaram pra ela num lugar que ela não tinha enviado o currículo e ela foi contratada. Olha, cara, que loucura. E eu comecei a viver o sobrenatural do Senhor. Tipo, caramba, eu falei pra ela fazer uma prova com o Senhor. Às vezes nem eu vivi isso. Eu nem tinha tido essa experiência com Deus. E Deus fez na vida dela. Porque era um princípio bíblico. Ah, pastor, mas você não era dizimista ofertante? Era, mas naquele momento eu precisava viver esse sobrenatural com ela. Você não tá entendendo? E aí tá. Aí... Depois houve uma pregação onde o pastor dizia assim, você precisa honrar teu pai, tua mãe, pedir a bênção deles para que a tua vida deslanche, para que a tua vida vá bem. E ela disse assim, aí saiu do culto e a gente sempre conversava sobre esse feedback depois do culto para ver se ela entendeu, não entendeu. E eu estava muito preocupada com ela. E ela disse assim, Pri, eu não entendi o que aquele pastor falou. Ele falou para eu procurar meu pai, mas assim, meu pai abandonou minha família, abandonou eu, meus irmãos, minha mãe. E foi constituir outra família. Faz 8 anos que a gente não se fala, ele não nos procura. A gente foi abandonado por ele. E como é que eu vou pedir a bênção pra ele? Com um cara que não tá nem aí pra mim. Então Deus vai deixar de me abençoar por causa disso? E eu falei pra ela, cara, Deus conhece teu coração. Olha só, de novo eu tendo uma palavra pra ver como que Deus tava me usando pra algo. E eu disse assim, cara, se Deus tá falando isso pra ti, Ele conhece teu coração, peça a bênção da sua mãe então, se isso é mais fácil pra você. Mas se Deus tem um processo para a tua vida, respeite esse processo, entenda o que Deus quer para a tua vida. E, gente, pasmem vocês, passou uns anos, já tô perdida, gente, eu sou péssima com datas, literalmente. E aí, o que aconteceu? Depois de alguns dias, e a gente saía direto, e eu esqueci de falar uma coisa bem importante. Na época que aconteceu aquele negócio ali da minha amiga,
o meu boyfriend, vou colocar aqui, né? E eu conheci a Silvinha, eu tinha recém feito uma cirurgia de joelho. Naquela época eu fiquei anos esperando por essa cirurgia, né? Porque não tinha dinheiro, então foi pelo SUS. E quando saiu essa cirurgia, eu fiz a cirurgia, tranquei a faculdade, aquela coisa toda. Houve essa questão desse namorinho aí que aconteceu, então foi muita frustração. Eu tava em casa sozinha, essa amiga eu descobri por outra pessoa, não foi nem por ela, foi bem horrível. Então, enfim. E aí o que aconteceu? Fomos à igreja e tal, e aí eu me perdi na história. Agora, o que eu tava falando. Corta isso, Gabi, pelo amor de Deus. E aí, nesse período de tempo da cirurgia, então, tipo assim, eu ia pra todo o rolê com a Silvinha. Ela tinha uma moto, então a gente ia de moto e eu assim, gente, eu não conseguia parar quieto em casa. Ainda não paro, mas agora com propósitos diferentes. Mas, gente, eu era o hashtag só vai, literalmente, vamos. E aí, tipo assim, eu tava de muleta, nesse período difícil da vida que eu tava passando, eu tava de muleta, ia de moto pras praias, ia pra lá, ia pra cá, não parei. E, gente, eu preciso contar isso pra você, que foi bem nesse período de tempo. Foi quando eu conheci o meu atual esposo, tá? Ele vai dizer que essa história não é verídica, mas eu tenho testemunhas e alguém depois vai me lembrar de onde eu parei na minha história, porque eu preciso dar esse adendo, tá? Mas, cara, olha só que loucura. Eu cheguei na igreja e eu tava muito já... não vou pra igreja, não vou. Tava voltando pros caminhos sem muito, já era muito difícil eu ir pra igreja. E aí, eu fui de muleta um dia. E, tipo, como eu não acompanhava a igreja, eu não sabia o que tinha, o que não tinha. Eu fui num dia de um culto e tava lá. E aí, tava tendo uma gravação de um clipe de uma pessoa aí, bem conhecida por vocês, Pastor Diego, né? E aí, o que aconteceu? Eu tava lá de muleta, sofri pra chegar na igreja, porque andar de muleta é difícil, se você já teve muleta, sabe do que eu tô falando. E eu fui pra igreja, minhas muletas eram rosas, né, bem linda, bem combinando comigo, só que não. E aí, o que aconteceu? Aí ele chega, nunca vi um islâmico daquele tão feio na minha frente, dizendo bem assim: seguinte, moça, a gente está numa gravação de um clipe, será que você poderia colocar a sua muleta no cantinho ou ir lá pra trás, porque é um jogo de imagem, então fica legal, né, a muleta e tudo mais. Cara, a minha vontade era pegar a muleta e tacar na cara daquela pessoa. Então eu fiquei pensando assim, eu tô numa igreja. Não tem inclusão social nesse lugar. E você sabe que eu tenho um pai deficiente visual. Então isso pra mim era o cúmulo do absurdo. E eu fiquei pensando, tá, e se eu fosse aleijada eu não ia poder estar no clipe? E aí começou, sabe, eu fiquei com muita raiva. Pra ver como o inimigo age. Às vezes ele usa umas coisinhas tão pequenininhas pra te tirar do foco. Porque eu tava indo da igreja, poxa. Tá, e agora vamos voltar. Enfim, essa foi a minha primeira... o amor à primeira vista do Pastor Diego, amém? Glória a Deus! Hoje estou casado com essa pessoa, aleluia! Amor, eu te amo, mas eu te odiei aquele dia. Tá, e aí, o que aconteceu, gente? Vou voltar na história da Silvinha. E aí teve um período de tempo ali que a igreja da Palhoça, ela estava inaugurando. E aí a minha mãe fez eu prometer pra ela que eu ia ir com ela. Olha, cara, como Deus faz as coisas muito doidas. Inauguração da Palhoça. Hoje eu pastorei onde? Na Palhoça. Mas antes, olha que loucura. Sabe onde foi a inauguração da Palhoça, da Igreja da Mais de Cristo Palhoça? Foi onde era uma das baladinhas que eu mais frequentava, que era Mumbai. Nem existe mais. E eu não sei se você conhece, se era do seu tempo. Enfim, foi no mesmo local. A balada fechou e abriu uma Mais de Cristo Palhoça lá. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você tem noção disso? E eu fui nessa inauguração, aquela coisa toda. E aí fui comer no Cito Diz com a minha mãe. Então, desde então, frequento o Cito Diz. Eu tô dizendo que o Cito Diz tem que patrocinar a minha vida, porque eu creio que, né, não é à toa. Enfim, Adriano, deixa eu comer de graça aí, faz favor. Enfim, e aí eu fui, né, pro Cito Diz comer com a minha mãe e tudo mais. De repente eu recebo uma ligação da Silvinha. Pri, vamos numa festinha lá na Barra da Lagoa, hoje à noite, e aquela coisa toda. E eu disse assim, cara, não vou poder ir hoje. Dela, como assim? Tu não é um hashtag só vai e tudo mais. Cara, mas assim, ó, eu combinei com a minha mãe que eu ia com ela e tudo mais. Então eu não vou poder ir com você. Não vou poder ir com você nessa festa e tal. Mas ela disse assim, poxa, mas eu tenho uma coisa pra te contar. Preciso te contar, tô ansiosa pra te contar, não vejo a hora de te ver pra te contar o que aconteceu. Eu preciso te falar. E eu disse, tá, então tá, amanhã a gente se fala então, amanhã a gente se vê, a gente toma um café e tu me conta. E eu cheguei em casa, depois disso e tal, passou a madrugada, quando eu acordo pela manhã, eu recebo a notícia que a Silvinha tinha falecido naquela noite.
acidente de moto. E não tem como eu não me emocionar. Toda vez é isso. Às vezes eu acho assim, poxa, já contei isso tantas vezes nos retiros, nos lugares. Mas sempre que me vem a memória, me dói muito de saudade. E eu sofri essa perda dela. E foi uma semana antes do meu aniversário. Foi no dia 28 de fevereiro. E era pra eu estar junto com ela. Eu vejo a mão do Senhor me guardando. Daí você diz assim, tá, mas então Deus não guardou ela, só guardou você. Não tô falando isso, mas eu vi o livramento de Deus na minha vida. Porque existia algo que precisava ainda ser feito. E aí eu soube do falecimento dela e eu fui lá, no velório. Quando eu cheguei lá, eu fiquei a noite toda e eu fiquei questionando o Senhor, por que o Senhor levou agora, logo agora? E ela tinha uma coisa pra me contar, o que era e tal. Aí, no amanhecer, passei a noite toda lá, tal, com a família. Mesmo sem conhecer direito eles. Aí chegou a mãe dela e disse assim, você é amiga da igreja da Silvinha? Pasmem vocês, era eu mesmo, né? Amiga da igreja. E aí ela falou assim, eu não sei se ela te contou, mas essa semana foi bem importante pra ela porque ela falou com o pai. E pediu a bênção do pai depois de anos sem falar com ele. E eles se perdoaram. E eles hoje estavam bem. E olha como Deus é misericordioso. Ela fazia 8 anos que não falava com esse pai. E imagina, se ela não tivesse ouvido a palavra de Deus dizendo que ela precisava se reconciliar com esse pai, ela teria ido embora. E esse pai não ia poder dar um tchau pra sua filha, por mais que ele tenha errado. Ele não ia ter uma segunda chance disso. E até isso o Senhor proporcionou. E aí vem essa coisa do luto. E aí eu conto também no tete-a-tete com a Pri do meu pai. Sobre essa questão que no ano seguinte foi minha avó que faleceu. Enfim, eu vivi lutos perto do meu aniversário. Então se você quer ouvir sobre isso, tem que ir lá no tete-a-tete com o pastor Célio. E depois da Silvinha ali, o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração no dia do enterro. Ele falou assim, quantas Silvinhas mais você vai deixar passar pela tua vida e você não vai falar do meu amor pra elas? E eu sem entender meu propósito, eu sem entender o que Deus tinha pra mim. E Deus tinha essa questão evangelística comigo desde o início, porque eu sempre fui procurada pelas pessoas. E aí começou o acelerar de Deus na minha vida. Me imergi na igreja de uma maneira fora de sério. Não voltei mais para as baladas, não voltei mais para nada disso. Me firmei com o Senhor. Sabe, às vezes Deus tem que dar um chacoalhão. Não espere esse chacoalhão de Deus. Não espere esse chacoalhão de Deus para vir para a vontade dele. Tinha coisa que eu poderia ter evitado passar. E eu vim para os caminhos do Senhor e o Senhor começou a acelerar meu processo. E eu lembro que ainda assim, por mais que eu tinha saído da vida de balada, isso tá no meu testemunho, não tem como não tá. Teve um dia que o pastor chegou pra mim e disse assim, nós vamos ter uma reunião de liderança e eu quero que você vá, vai ser tal dia, tal. Eu disse, bah, cara, mal sabia ele que eu já comprei o ingresso. Porque assim, gente, como eu morava em Monte Castelo, e eu tive esse período negro da minha vida, e Monte Castelo é muito sertanejo, meu sonho era ver Jorge Mateus, não me julguem. Era o meu sonho ver Jorge Mateus. Eu já tinha comprado Vila Mix. Tava na igreja e tudo, mas já tinha comprado Vila Mix, porque quando você compra antes, você tem o primeiro lote, aquela coisa toda. E eu fui, e aí eu olhei pra ele e disse assim, pastor, você não sabe o que você tá falando. Você não sabe o que você tá falando. Eu não posso numa reunião de liderança. Ele, não, é pra você e Deus tem pressa com você. E eu sem entender por que Deus tinha pressa comigo. E aí ele continuou insistindo e tal, me mandou o endereço e disse assim, se você mudar de ideia, tá aqui o endereço. Só que claro que eu não falei pro pastor que eu ia pro Vila Mix, né? Imagina eu, pastor, eu vou pro Vila Mix. Ai Deus, santo Cristo, Senhor me perdoa. E o que aconteceu no final disso? Deus me incomodou tanto naquela noite e eu fui.
o Vila Mix, mas eu me senti um peixe fora d'água. Foi o último momento que eu saí realmente. E eu comecei a viver as coisas que o Senhor tinha pra mim. E eu fui nessa reunião. Deus me incomodou tanto que eu fui pra essa reunião. E quando eu cheguei nessa reunião, quem tava lá? Pastor Diego tocando, né? E meu coração já tava fechado, né? Porque lembra daquela história que eu falei? No primeiro contato não foi tão bom, né? Então quando eu cheguei lá, eu disse, putz, esse cara aqui de novo, poxa vida. Será que era pra eu ter vindo mesmo? Eu deveria não ter vindo. Mas foi ali que a chave realmente virou. Não falando de besteira de relacionamento nem nada disso. Não que relacionamento seja uma besteira, mas tu entendeu o que eu tô falando. E eu lembro que ele ficou me indicando e ficou me chamando a atenção desse cara. Que chato, né? Aí teve uma hora que eu tive que perguntar, cara, tu não lembra de mim? Muito braba, fui até grossa com ele, e ele ficou todo sem jeito. Não, ele realmente não lembrava, porque o marido é assim, ele fala as coisas, depois ele não lembra, é bem assim. E aí o que aconteceu? Daí eu falei, ó, eu sou a menina da muleta que você fez isso, e ele se fez de louco. Enfim, né? E aí, nesse mesmo dia, a gente continuou conversando. E o que aconteceu? Ele fez aquela pergunta que foi crucial na minha vida e pra essa divisão de chave, essa chave virar na minha história. E ele fez a pergunta assim, o que é igreja pra você? Aí, gente, pasmem vocês. Eu tive que pensar lá atrás de toda aquela minha trajetória, dos meus pais, de tudo que aconteceu, que eu já te contei. E eu disse, pra mim, a igreja é um bando de hipócrita. Que sabe o que tem que fazer e não fazem. Pra mim, igreja é além das quatro paredes. Pra mim, igreja é isso, é aquilo. E fui falando toda a minha mágoa, que fui falando ali pra ele naquela conversa, que nem tinha nada com nada. E eu comecei a falar, e eu falei assim, sinceramente falando, teve uma vez que a PIB de Florianópolis saiu daqui com uma caravana gigante e foi pra Monte Castelo e serviu a cidade inteira com cursos gratuitos, com cesta básica, com eventos culturais, com teatro. E, gente, aquilo me impactou de uma maneira. Eu disse pra ele, isso pra mim é igreja. E ele disse assim, então, deixa eu te falar, eu tenho uma banda chamada Diego Matos e Compaixão, só que o Compaixão, Deus já falou comigo que é muito além disso, mas eu vou deixar ele falar o que foi, ele vai ter um tete-a-tete especial junto com o pastor Diego, então aguardem pra essa história, você vai só ver quando ele vier, então fica ligado nas quartas-feiras, 10 horas da noite. E aí, continuando agora o meu processo, aí iniciou o meu processo de aceleração do Senhor. E aí veio, depois de 2 anos trabalhando com o pastor Diego, viemos a nos apaixonar e hoje estamos juntos, pela glória de Deus, e hoje sim. Hoje eu estou pastoreando jovens. Tive pequeno grupo, passei por todo o processo, mas eu estou encurtando a história aqui para dizer que eu tive que perdoar meus pais nesse processo da caminhada com o Senhor. Eu tive que perdoar minha amiga que fez aquele negócio comigo. Tive que perdoar esses relacionamentos. Eu tive que perdoar meu padrasto, primo drasto. Inclusive, ele foi padrinho do meu casamento, tamanho perdão que eu tive sobre a vida dele. Eu amo a vida dele hoje. Cara, é só o Senhor pra fazer uma coisa dessa. Tive que liberar perdão sobre tantas outras coisas. Pastor, por que você tá falando isso? Porque não é fácil. É muito fácil falar, mas quem passa realmente é difícil. Eu quero dizer assim, que quando eu fui perdoar meus pais, ou meu padrasto, eu não tava dizendo que eles estavam certos na atitude deles. Porque o perdão, ele não faz a outra pessoa correta, a pessoa certa. Ele te faz livre. O perdão, ele te faz livre. Eu estava aprisionada na mágoa, eu estava aprisionada na insegurança, na raiva, no ódio. Eu estava aprisionada e a minha vida estava deprimida, como eu falei, eu não estava conseguindo ver a cor da vida. Eu estava longe de Jesus, achando que Deus era o culpado de tudo isso, não entendendo a queda do homem. Então eu comecei a viver todas essas coisas. Eu tive que perdoar um a um. Inclusive, me perdoar por tanto tempo que eu perdi longe do Senhor. Tudo isso aconteceu para que eu pudesse viver. E aí sim, agora eu posso dizer. Aí entrou essa questão do pastoreio e hoje eu consigo falar aqui para você. Que eu passei por todo esse passado negro e eu não sei qual é o teu passado, não sei o que você viveu, mas existe sim uma saída. Existe sim uma luz no fim do túnel. Existe sim uma esperança e essa esperança é Jesus. Essa esperança que me salvou, que me resgatou, é a mesma esperança que está aqui de braços abertos para te acolher, para te amar, para te abraçar assim como eu fui abraçada. Tenha certeza disso, que Deus tem algo para você. Eu queria ler com você em Efésios 4, versículo 31 e 32. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva. Evitem toda a gritaria,
insultos e maldades. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Então não acho que você é bom por perdoar. O perdão não vem de ti, vem de Deus. O Senhor te dá esse senso de perdoar, mas a ação é tua, de você ir lá e declarar: eu te perdoo e me perdoa, porque você também é falho. E a oração do Pai Nosso é o quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então não acho que você também não ofende. Não acho que você não ofende, você também tem erros, você também tem uma vida. A questão é, você precisa olhar de outro ângulo. Hoje eu olho o ângulo de Deus para os problemas. Porque quando a gente está aqui no mesmo ângulo, vou te mostrar, quem sabe que essa câmera é melhor. Se eu estou no mesmo ângulo do copo, o copo é muito gigante do meu dedo. Olha o tamanho da distância. Porém, quando eu olho na ótica de Deus, isso aqui fica pequeno. E é assim que Deus quer que você olhe para os seus problemas. Quando você tem Ele no centro. Quando você coloca Deus no centro. Se reconcilia com o Senhor. Aí vem a reconciliação com o próximo. E assim a chave muda na sua história e na sua vida. Por isso que o tete a tete com a Pri é pessoas comuns, histórias extraordinárias. Porque o extraordinário de Deus é essa mudança de vida que Ele tem para mim e tem para você. Então, como eu falei, quem não perdoa, adoece. Então não deixe de perdoar. Não deixe de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Sabe para quê? Para que a tua vida mude, para que o ciclo rompa. Para que você não viva o mesmo ciclo, o mesmo ciclo, o mesmo ciclo. Em nome de Jesus. E para finalizar, eu queria dizer para você que se você tem alguém para perdoar ou lançar o perdão, não deixe isso para amanhã. Como eu falei para você, disse para a Silvinha, amanhã você me conta. Mas a Bíblia fala que cada dia basta o seu mal. Você não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Esse controle não está em nós. Então, se você precisa perdoar alguém ou pedir perdão para alguém, faça isso hoje. Se você está vendo esse tete-a-tete, não foi à toa. Se você está vendo essa gravação, não é à toa. O Senhor queria falar com você. O meu sonho era ser atleta. E eu quis muito isso. Era o sonho da minha vida, mas os planos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos. Hoje eu não me vejo longe da presença do Senhor, a ponto de o Senhor pegar o legado que era do meu avô, que falhou e teve divórcio, do meu pai, que falhou, querendo ou não, teve divórcio. Depois ele se reestruturou, gente, tá? Minha mãe também tem outra vida e tal, mas eu tô falando que houve um legado na minha família, que em nome de Jesus eu creio que está sobre a minha vida hoje. E eu podia fugir de diversas maneiras, para todos os lugares que eu quisesse. O Senhor ia ter o seu jeito de falar comigo, porque Deus é Deus de detalhes. E Ele teve um detalhe para falar comigo, através da cirurgia, através de tudo que eu falei para você. O Senhor foi Deus de detalhes na minha vida. Talvez se não fosse dessa maneira, eu não estaria aqui hoje falando com você. Então tudo isso é para honra e glória de Deus. Eu quero te agradecer por estar ouvindo até agora. Eu sei que foi bem comprido e não é fácil ouvir uma pessoa falando tanta desgraça durante todo o tempo, mas eu tenho muitos testemunhos e eu vivo hoje um Deus diferente. Hoje eu vivo esse Deus que me ama. E eu tenho 2 textos que eu amo, que é Salmo 139, se você puder ler, porque ele tem tudo a ver com o amor de Deus por nós. E Eclesiastes 3, que tudo tem um tempo determinado para aqueles que estão em Cristo, debaixo do céu. Então ouça. Quem sabe você está no tempo de abraçar pessoas, amizades, mas quem sabe você está, ou quem sabe você está no tempo de afastar, de abraçar. E tudo tem seu tempo determinado. Esses 2 textos são os meus textos favoritos. Tá, mas então por que tu não leu o teu texto favorito? Porque eu tava querendo falar de perdão, gente. Então eu precisava embasar o perdão. Mas meus textos favoritos são esses. Salmo 139, falou comigo muito nesse meu processo. E Eclesiastes 3. Fica uma dica pra você, tá bom? Deus abençoe você. Ah, não. Vai ter o... Então tá. Então era isso que eu queria falar pra você, tá? Espero que minha história tenha edificado a tua vida em algum ponto disso tudo que eu falei. Tenho certeza que não foi fácil. O pessoal da gravação sabe como foi uma luta pra mim falar tudo isso, porque uma coisa é você falar pra pessoas, outra coisa é você falar pro mundo. E eu falo isso pra todos os convidados que vêm aqui no Tete a Tete, porque realmente eu não sei quem vai ter acesso a essa história.
Eu não sei o que vai vir de lutas por causa de eu ter falado isso. Eu não sei. Mas eu sei que Deus queria falar com você de alguma maneira. E é por isso que eu estava aqui falando tudo isso pra ti. Tá bom? Um beijo. Até o próximo Tete a Tete. Deus abençoe. Eu agradeço porque agora entendi. Mudar o mundo eu não vou conseguir, mas ele mudou o mundo aqui dentro. Deu uma nova vida e mentalidade, porque essa é a mudança de verdade. O maestro é que rege o concerto. Ele me fez enxergar além do que meus olhos podem estar vendo.